Então eles querem briga, né? Jack, o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. Jack. Não? Ui, meu chapa. Vapo. Eita, que dói menos. Esses bichos estão na minha maldade. Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho! Ô, seu arrombadinho, que saco, mano! Sai daqui! Quantas vezes eu já morri nesse vídeo? Sou burro mesmo, esqueci de tirar esse maldito do Gerald. Olha quem está aqui. Nossa! Para de xingar só. Cansei de morrer nessa bagaça. Vou indo, espero que tenham gostado.